Então eu estava dizendo que hoje, desde cedo, eu saí de casa muito cedinho para ir ao dentista e todas as vezes que eu olhei aqui o WhatsApp ou mesmo o Instagram, tinha alguma pergunta, talvez umas 10 perguntas de homens e mulheres, me perguntando mais ou menos a mesma coisa. Foi por isso que eu fiquei intrigado, me perguntando se o diabo existia ou ele era só um adjetivo. Aí para uma das pessoas eu perguntei por quê. Aí ela falou, é porque um teólogo falou que o diabo não existe, ele é só um adjetivo. E aí eu falei, bom, o diabo é também um adjetivo, além de um substantivo. Existe uma quantidade enorme de coisas equivocadas ditas a respeito do diabo, mas não é por causa dos equívocos que a gente deixa de crer na verdade revelada, explicitada. E aí eu comecei a conversar com uma dessas pessoas, foi por isso que eu fiz o vídeo, porque a pessoa falou, eu acho que você devia responder isso num vídeo. Diabo, meu Deus, já falei tanto, eu estou com quase 70 anos, 50 anos de experiência de vida e pastoral, lidando com as coisas, não teorizando com nada. E eu sei que o diabo é adjetivo, esse cara é um diabo, que homem diabo. Há uma quantidade de vezes na Bíblia em que o diabo designa de maneira adjetiva alguns comportamentos, assim como Satanás. No Velho Testamento, Satã, significa adversário, adversidade, o que carrega o embate, o que confronta. Muitas vezes, ou na maioria das vezes no Velho Testamento, a palavra é usada para designar adversários humanos, satãs humanos, que fazem oposição a gente. E também, tanto em Gênesis 6, como no livro de Jó, como em Isaías, como em Zacarias, você encontra Satã assumindo um papel pessoal, de tentação, de tentador, de ente que quer promover algum tipo de enfrentamento dolorido, que reduz a condição humana a uma situação de humilhação ou de impossibilidade. E aí eu teria que ir mostrando para vocês, tanto no Velho Testamento, a manifestação que designa apenas uma qualificação perversa de pessoas, tanto quanto a manifestação espiritual, que não dá para negar, embora a maior parte dos rabinos de Israel tenham, por causa inclusive da figura de Satanás, deixado alguns livros que deveriam ser canônicos, os deixaram de fora da sua Bíblia porque não queriam ter que lidar com a figura pessoal do diabo. Então foi melhor deixar de fora. Dentre esses, o livro de Enoque, que faz alusões explícitas e alguns rabinos acharam que era complexo demais, especialmente porque no monoteísmo radical, no javismo absolutista, não pode haver nenhuma figura onipotente, onipresente, onisciente, como é o caso da construção folclórica desse Satanás judaico, antigo, perverso. E, de fato, Satanás é só uma criatura. Não há muito dito sobre ele. Há pequenas alusões aqui e ali, das quais se faz junção.
Isso no Velho Testamento. No Novo, não. O Novo tem uma abundância muito maior. E no Novo Testamento, você encontra Jesus sendo tentado por Satanás. E Satanás não é um adjetivo, é uma pessoa que dialoga. E eu passei a minha vida também estudando psicologia, o inconsciente humano, todas essas coisas. E não dá para você reduzir tudo ao elemento que adjetive a escuridade do inconsciente humano. Pode ser também, às vezes, mas está longe de ser só isso. É um reducionismo horroroso. Mas há pessoas, a partir do judaísmo rabínico, que pegam só a letra. Por isso que Paulo disse que a letra mata. Aí o cara vê Satã, aí vai procurar no Velho Testamento. Na maioria das vezes, são adversários, opositores humanos. Aí, porque na maioria das vezes é isso, Satanás fica reduzido só a isso, a uma adjetivação maligna. Ou no Novo Testamento, como diabolos, além de Satã, diabolos, que é a figura que define Satanás, que tem uma origem grega e uma transliteração de natureza latina, que no grego é formado de duas palavras, dia, que significa aquilo que é espalhado, que esparrama, e o bolion, que significa esparsa e tira, lança tirando a unidade. E é exatamente isso que, tanto adjetivamente quanto substantivamente, o diabo é. É um ser que divide. Todas as vezes que vocês virem palavras, inclusive na língua portuguesa, que tenham esse prefixo de, na maioria das vezes, a palavra vai designar divisões, como a palavra divisão, deserção. E aí você pode sair multiplicando. Mas não dá para formar um conceito sobre Satanás baseado no estudozinho de uma palavra. É um reducionismo horroroso. Porque Jesus não estava num diálogo pessoal com ele mesmo quando foi tentado. É claro que todas as tentações implicam num diálogo pessoal com si mesmo também. Mas não pode ser reduzido só a isso. É de uma brincadeira reducionista insuportável. E aí você vê, Jesus diz que Satanás entrou em Judas. Antes disso ele diz, um de vós é diabo. Porque naquele momento Judas já tinha tomado para si a decisão de dividir aquele grupo, de dividir aquele espírito, de dividir aquela missão, de dividir aquele projeto. Então ele virou um diabo. Como você vê Jesus fazendo alusões a seres humanos, como em Lucas 8, ou desculpa, em João 8, dizendo filhos do diabo, vós sois filhos do diabo e não filhos de Abraão. Sois filhos do diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Aí ele, que não é um adjetivo, é uma pessoa, é um pronome pessoal, ele é mentiroso e foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Não se pode dizer isso só de um adjetivo e de uma palavra. Aí eu podia sair multiplicando os exemplos e números. Quando Jesus expulsa demônios e a interpretação dos circunstantes, especialmente dos religiosos fariseus, foi dizer ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu, que não era um adjetivo, era considerado uma pessoa espiritual demoníaca, um espírito maligno, maioral dos demônios, dos demons. E Jesus trata como espírito maligno. E ainda diz, ora, se eu expulso o demônio pelo poder de Belzebu, por quem o expulsam os vossos filhos?
Portanto, para Jesus isso não era só uma palavra, nem um adjetivo, era muito mais. Você vê Jesus dizendo a Pedro: Simão, Simão, Satanás te requereu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se Satanás para Jesus fosse só um adjetivo, era o caso de chamar Pedro e dizer: olha, eu sei que você está em conflito, tem uma sombra crescendo em você, e você tome cuidado, porque isso pode te fazer tropeçar de uma maneira terrível. E fica sabendo que eu estou aqui, orando por você e tal. É assim como se faria com qualquer pessoa que esteja vivendo um momento pessoal de angústia e que vem e diz: olha, eu estou sob tentação. Quantas vezes eu vejo que o cara está sendo tentado, como diz Tiago na epístola dele, só e tão somente pela sua própria cobiça. Cobiça. Nem sempre é algo que tem a ver com um espírito maligno, ou satânico, ou diabólico, ou como você queira apelidar ou designar. Mas não dá para cair no reducionismo desse tamanho. Só quem não tem Jesus como chave hermenêutica é que faz uma análise baseada numa palavra e diz: pronto, está resolvido. É aqui um adjetivo, como foi o que me disseram hoje, que o teólogo teria dito: então é só isso, ponto, acabou. Aí eu falei: mas foi só isso? Aí eu não quis nem saber quem foi, eu não tenho interesse em saber quem foi, cada vez eu quero menos saber quando eu percebo que existe alguma coisa que possa ser séria em quem falou. Eu prefiro não saber, porque eu respeito todo mundo que tem alguma coisa séria, mesmo que carregue muitos equívocos. Agora, você viaja no Novo Testamento e você vê Jesus falando: aí vem o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim. Ele não estava falando só da multidão que estava vindo para prendê-lo, ele estava falando do animador invisível e espiritual da multidão. Numa das tentações, quando ele ouve o diabo dizer: prostra-te, e tudo isso eu te darei, todos os reinos do mundo, porque me foram dados e eu te darei, se prostrado me adorares. É óbvio que nenhum inconsciente humano carrega esse poder de si mesmo, tem que ter alguma coisa para além da própria escuridade, da sombra e da maldade interior dos indivíduos. Então tem o aspecto interior humano. Todo ser humano que se torna perverso vira diabo. Eu falo sobre isso desde que eu tenho 18 anos de idade. Agora, você prossegue na leitura e vê Paulo, por exemplo, em Efésios, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e seguindo o príncipe da potestade do ar, não um adjetivo da potestade do ar, mas o príncipe da potestade do ar, Paulo trata como pessoa, como figura, do espírito, não um adjetivo, que agora atua, é a palavra, que é uma palavra poderosa no grego, atua, fomenta, designa, emula, provoca, atua nos filhos da desobediência. E ele diz: dos quais todos nós já fomos parte um dia e outrora. O sacrifício da cruz não é para derrotar um adjetivo, é para rasgar o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, e para expor os principados e potestades ao desprezo. Isso não é adjetivo, isso é verdade poderosa e chocante. Paulo é abundante nisso tudo. É quase brincadeira pensar de outro modo. Não imaginar
que além de que a palavra designe o mal em indivíduos, em pessoas, mas também designa isso que Paulo chama de mistério da iniquidade, e que está espalhado por todos os apóstolos, em Jesus, no Apocalipse. O Novo Testamento está carregado disso e de experiências. Agora, falar sobre isso com um cara como eu é brincadeira. É brincadeira, porque eu tenho 50 anos de experiência com isso. Eu comecei minha vida pastoral tendo que sozinho, com pequenos toques do meu pai, porque ele não tinha tantos assim. Na realidade, nessa área, eu acho que eu ajudei infinitamente meu pai a desenvolver o discernimento dele do que ele o meu, porque eu já cheguei com outra ideia geracional, outro pensamento, outras perspectivas de natureza psicológica. A presença forte do inconsciente já era coisa que eu levava muito a sério há muito tempo. Quando eu comecei a ser exposto aos casos de possessão demoníaca, com o passar do tempo, e não eram esses casinhos aí, que eu nem chamo de possessão, isso que vocês veem na televisão, nas igrejas de vocês, é tudo brincadeira. A gente manda esses demônios saírem batendo palma, sacudindo o pé. Como eu já fiz e já disse muitas vezes, que esse tipo de coisa que habita aí as igrejas de vocês, eu mando sair tudo no vamos lá acabar com a palhaçada. E acaba. Olha, tua calcinha está de fora, minha filha. Vai... Todo mundo se arrumando. E é fácil saber quando você tem experiência. Porque quando é demônio mesmo, é brabo. Eu já vi gente de olhos claros começarem a me olhar e ficarem possessos. E aquele olho claro, azul, ou verde, ou castanho amarelado, ficar completamente preto, de treva, sem nada. Globo ocular virou uma coisa só. Eu já vi fenômenos como, por exemplo, letras sendo escritas no corpo da pessoa inteira. Já vi gente levitando na minha frente. Aliás, foi uma das primeiras experiências que eu tive. Quando, talvez a quarta ou quinta experiência mais séria que eu estava tendo, com meses de convertido. Estava terminando um jejum de 4 ou 5 dias, sem comer e sem beber nada. Eu ia pregar no aniversário da Igreja Presbiteriana de Manaus, sexta, sábado e domingo. Isso no ano de 1974, em novembro de 74, que é o aniversário da igreja, da qual me tornei pastor junto com meu pai. Quando entrou, eu desci para esperar a família embaixo. Eu estava magrinho de tanto jejuar. Eu estava com aproximadamente 65 quilos, fininho, fininho, fininho. Não comia, não bebia, jejuava com prazer. E eu desci e estava ali esperando para ir para a reunião, porque eu iria pregar dentro de mais ou menos 1 hora e 15, assim que chegássemos lá e terminasse o louvor, quando entrou um carro na minha casa, na casa dos meus pais. Era um Opala claro, dirigido por um irmão que eu conhecia, chamado irmão Neemias. E ele vinha trazendo uma pessoa com ele, que estava terrivelmente endemoninhada, e ele já tinha tentado enfrentar de tudo que é jeito, entrou em pânico, botou dentro do carro e o bicho doidão lá dentro. Ele conseguiu chegar na nossa casa, e quando ele entrou, o endemoninhado saiu correndo, fez a volta no carro, veio na minha direção para me encher de cacete, e eu repreendi em nome de Jesus. Primeiro instinto foi jugitar o bicho, mas eu falei, não, eu não sou mais assim. Minha luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Sai dele em nome de Jesus. E o cara flutuou no ar, ficou com a cabeça encostada no capô do Opala e o pé no vento, no ar. Só a cabeça tocando o resto do corpo no vazio.
Isso é um possesso, não é um adjetivo. É um fenômeno que, se você quiser estudar pelo lado da paranormalidade, é de uma gravidade tão grande que qualquer um que veja, na mesma hora, para de tentar interpretar paranormalmente, parapsicologicamente o fenômeno e diz o que o Isaac Lee disse aqui: uau! É uau mesmo. Eu vi todo mundo chocado ali, quem foi chegando, que viu aquilo. Meu pai foi logo um dos que chegou com a minha mãe. Esse irmão Neemias, que se não me engano já faleceu, mas estava vivo até há pouco tempo atrás, a família dele, se estiver me vendo e ouvindo, dá testemunho disso tudo. Tudo que eu falo aqui tem gente viva para testemunhar. Coisas brabas. Gente colocar espinho pela pele, aqueles espinhos de Tucumã desse tamanho, não são adjetivos. Gente com dons de clarividência extraordinários e de poderes telepáticos extraordinários também, ou capacidades de telecinese, ou telecinese, como você prefira, de mover coisas à distância. Eu vi para todo lado, não é brincadeirinha. Já sofri também todo tipo de ataques de coisas sérias. E Paulo diz que a nossa luta não é adjetivamente contra a carne e contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, vocês que me escreveram, está aqui a minha resposta. É um adjetivo também, mas é muito mais no Novo Testamento algo que se substantiviza na vida de indivíduos e nas existências imateriais, porém espiritualmente inegáveis, na realidade de quem leva Jesus a sério. Agora, é o que dá ficar tentando entender a Bíblia a partir de exegese de palavras, não é nem de contextos, porque se o cara pelo menos usasse o contexto e lesse o contexto inteiro e desse uma opinião baseada no contexto todo, ele chegaria à mesma conclusão. E se tiver Jesus como chave hermenêutica, como o foco através do qual a gente lê e interpreta tudo na vida, aí é que ficaria esmagador, não daria para vir com um simplismo dessa natureza, que é de um reducionismo que eu sinceramente não quero nem saber quem falou, que é para não ficar mal impressionado, porque todo mundo, pelo menos dois dos que me abordaram, disseram que era uma pessoa inteligente. E pelo que eu notei, eram pessoas amigas do teólogo e não quiseram queimá-lo para mim. Ninguém mencionou o nome, e quem perguntou se eu queria saber, eu disse que não, e disse a minha razão, porque eu nunca quero saber. Na realidade, falta muito contexto, falta Jesus como chave hermenêutica e falta experiência de vida. Eu fico vendo pessoas dando opiniões ousadas. Aí eu vou ver a idade da pessoa. O cara tem 27, 28, 30 anos, não viveu nada. Não experimentou nada, não sofreu nada, não apanhou nada, coisa nenhuma. E está lá cheio de certezas que nunca viveu, nunca experimentou. Leva tempo para a gente ganhar convicções de uma outra natureza, de uma outra profundidade, de uma outra rigidez, e que não sejam especulativas, sejam existencialmente comprovadas. Aí alguém pergunta aqui, Caio, hoje em dia acontecem esses casos? Acontece, continua a acontecer. Só não acontece nas igrejas por aí, que é tudo fajuta. O cara já vai lá para cair, já vai condicionado, sem falar que tem denominações que contratam grupos de seleção de possessos. E o possesso ganha um dinheiro para desempenhar aquele papel de possessão.
que são até entrevistados na televisão. Isso tudo é palhaçada. Não dá para crer nesse diabo aí, é para ser descrito. Esse diabo aí é adjetivo, sim. Esse é um adjetivo equivalente a charlatanismo. É dessa ordem e desse tipo. Agora, o diabo nunca não existiu na história dos humanos, ele está presente desde o Éden, e não é de maneira mítica. Mítica é a imagem arquetípica, mas a realidade espiritual está presente. Tanto quanto na Escritura inteira você vê isso acontecendo, como, por exemplo, um dos exemplos do Velho Testamento muito interessante é no segundo livro de Samuel, se eu não estou enganado, é capítulo 18. Essas coisas que eu falo aqui eu não pesquiso nada, eu só arranco de dentro de mim, da minha memória e da minha experiência. Mas lá em 2 Samuel diz que quando os homens de Davi mataram os 4 últimos descendentes dos gigantes, os 4 últimos descendentes dos nefilins, dos refaíns, dos emumins, todo mundo da mesma família pré-diluviana dos nefilins, quando os homens de Davi mataram os 4 últimos, o que diz lá, quando você lê o texto em Samuel, em Crônicas, que repete-se o mesmo texto, se diz então, Satanás se levantou contra Israel. Aí vem aquele atropelo horrível de coisas, de tentações e de angústias miseráveis para a vida de Davi, deixando bem claro que tinha havido uma intervenção de natureza espiritual que não tinha sido apenas uma era adjetiva. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, não brinquem disso. Não é a palhaçada dessa pseudo-pentecostalidade, que é só pentecostalismo inventivo, adjetivo e charlatão, que tem que impressionar mal vocês, de modo que vocês, por causa disso, é no capítulo 21 mesmo, diz aqui você, está certo, Serafim, é no capítulo 21, 2 Timóteo 21, é só abrir, 2 Samuel 21, é só abrir. Não tem erro. Então, mas não é por causa desse simplismo horroroso, dessa palhaçada charlatã, que você vai deixar de lidar seriamente com o que Jesus tratou seriamente. O escritor de Hebreus diz que uma das razões da cruz e que Jesus morreu, preste atenção, para destruir aquele que tem o poder da morte na nossa vida e para livrar aqueles que por tal medo, tal fobia, tal pavor, tal angústia, tal dominação, tal montada diabólica, ficam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então tomem cuidado, não é porque alguém é formado em alguma coisa, ou num seminário presbiteriano, ou num seminário metodista ou batista, que tem fama de ser um pouco mais sério, que vai dizer que tudo que disser pode ser levado a sério. Infelizmente já era, não mais, nunca foi assim, e hoje em dia muito menos. O que tem é muita gente querendo trazer uma novidade para ver se impressiona você. Agora, não entre nessa, pesquise, veja. E se você quiser me dar o crédito de saber que eu não sou um garoto brincalhão, eu não costumo falar de nada que eu não vi, não conheci, não experimentei e não provei. Não costumo. Eu não sou de especular. Quando eu falo, eu botei a mão, eu vi, eu tangi, eu peguei. Eu sou uma pessoa que teve o privilégio dado por Deus de viver as coisas que crê. E eu as tenho vivido, todas elas. De modo que quanto mais velho eu fico, menos necessidade especulativa eu tenho, porque eu provei. Então, e contra a minha experiência, não se levantam os argumentadores. Isso é fácil ser dito
para gente que não sabe nada, mas na minha cara, na minha presença, assim, cara a cara, frente a frente, eu duvido, não fica em pé um minuto. Cai por terra, porque é idiotice, é bobeira, é infantilidade. Então, por favor, aprendam a aprender. Do contrário, eu vou ficar respondendo sempre as perguntas, as pessoas fazem afirmações tolas, infantis, bobas, muitas delas completamente narcisísticas, inventadas pela soberba infantil de almas não amadurecidas e sem experiência de vida no todo, e aí jogam isso em cima de vocês, e aí vocês ficam nessa duvidazinha. E pelo amor de Deus, prestem atenção no que eu falei, se vocês tiverem amigos que possam se interessar nesse tema, podem mandar. Mas quando eu for falar aqui da área 51 do Evangelho, da engenharia reversa, dos OVNIs aos demônios, aos principados e potestades, aos anjos, aos querubins, aos serafins, às criaturas e seres de outra natureza e de outra dimensão, aí vocês vão entender muito bem. A dimensão de natureza psicoespiritual dessas coisas existe. É por isso que eu decidi, e aqui eu termino, muito novo, já ainda com um ano e meio, provavelmente, de fé, mas já lidando com isso todo dia não é força de expressão. Eu tenho pelo menos 2 irmãs me assistindo aqui, irmãs de carne. Uma delas quase da minha idade, que estava lá, que viu. Era todo dia. Não só na nossa casa, mas eu era levado nas casas dos outros. Às vezes saía de uma casa de possesso para outra, expulsando demônios reais. Mas às vezes eu chegava num lugar e eu via que não era possessão. Era um problema mental, era culpa, era angústia, era aflição, ou era esquizofrenia, ou era um transtorno, ainda sem apelido, sem diagnóstico há 50 anos atrás. Porque essa proliferação diagnóstica tem mais ou menos 30 anos, e nos últimos 20 anos houve uma explosão de diagnóstico de natureza psicológica. Não havia nada disso, mas eu tomei uma decisão para mim e comuniquei ao papai. Eu falei, olha, toda vez, pai, que eu estiver na dúvida, pode ser um demônio, mas eu vou preferir tratar um demônio como gente do que gente como demônio. Porque se eu tratar um demônio como gente, o demônio vai ficar furioso. Mas se eu tratar a gente como demônio, eu vou introjetar um sentimento de identificação demoníaca nessa pessoa, que vai acabar desenvolvendo um psiquismo demoníaco que não tem nada a ver com o diabo, só terá a ver com ela. E aquela conclusão que eu cheguei tão novinho, acabou que era a verdade absoluta. Todas as vezes que eu não tinha certeza, não tinha o discernimento da convicção, eu tratava o que todo mundo estava chamando de demônio como gente. E aí, quando era demônio, o demônio ficava furioso. Eu não sou gente, sou desgraçado, e lá. E partia para as cabeças com todo o ódio possível para cima de mim, e era partir e sair. Dois trabalhos, um é vir e o outro é mandar embora. Assim, tão simples como aqui. Agora, quando era gente, não dizia nada. Aí eu ia chegando perto e dizia, abre os olhos, olha para mim, olha para mim, você não me conhece ainda. E embora o meu rosto já estivesse na televisão de Manaus, em todos os lugares, a cidade inteira me conhecesse, mas claro, muita gente podia não me conhecer, apesar daquela hiperexposição. Você não me conhece ainda, olha para mim, meu nome é Caio. Eu estou aqui para te ajudar. E você não tem demônio nenhum. Você é só uma pessoa aflita. Olha para mim e me fala teu nome, teu nomezinho, como é. Aí alguém da família, ou alguns, é fulano, é Beltrano, eu não sei o que. Eu digo, não, eu quero que ela me diga, ou ele me diga,
o nome dela ou dele. Aí a pessoa vinha e dizia, meu nome é tal. Eu dizia, então fulano, vem cá, ô fulano, deixa eu te ajudar a levantar, vem aqui comigo, vamos tomar uma água gelada, sentar ali à mesa, comer um pãozinho, tomar um cafezinho, você vai conversar comigo, não puxava mais assunto de diabo nenhum voltava. Ou seja, dessas coisas, eu não sou especulador de modo nenhum, nem dessas e nem de qualquer outra que você me veja falar ou falando. Eu não nasci para especular, eu nasci para conhecer, provar, experimentar, saber o que estou dizendo e anunciar. É por isso que a minha convicção é tão absurdamente plantada dentro de mim, com confiança total no que eu digo e sem titubeio nenhum do que eu afirmo. Você não está vendo essa certeza total nos meus olhos? Um beijo, Deus abençoe vocês. Nem tudo é e nem tudo não é. É como Jesus ensinou a tratar, como os apóstolos ensinaram a tratar. O resto é distração. Um grande beijo. Tchau.